Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje é a nossa aula de geografia. Nós vamos dar continuidade sobre o nosso assunto, que é a população brasileira, não é isso? Falamos sobre a formação da população brasileira, a chegada dos negros, sincretismo religioso, estão lembrados? Não é isso? Falamos também o povo do Brasil, como foi formado toda a população, o crescimento natural da população, não é isso? E hoje vamos falar o seguinte: de país de imigrantes a emigrantes. As mudanças para outros locais, cidades, regiões, países e até mesmo para outros continentes sempre fizeram parte da história da humanidade. Esses deslocamentos costumam ser de duas formas: voluntário, quando se muda à procura de um trabalho, né, isso é uma coisa de melhores condições de vida do que for, ou forçado, quando se abandona o local de origem por causa de guerra, perseguição, né, desastres ambientais, o que for. Comparando a outros países americanos, o Brasil foi um dos 4 países que mais receberam imigrantes, vindos de várias partes do mundo, no período de 1800 até 1955. Foram mais de 5,3 milhões de novos imigrantes, porém cerca de 1 milhão foram embora. Voltaram para o seu país de origem, ou para outro país também pode ser, né? Contudo, no final do século XIX, o Brasil era um dos principais destinos dos migrantes que saíam dos países com excesso de mão de obra, como a Itália, a Alemanha, a Espanha e no século XX, Japão, China e Coreia. Porém, já na década de 80, o papel do Brasil mudou radicalmente nesse fluxo migratório. Deixamos de ser um país de imigrantes para nos tornar um país de emigrantes, isto é, os brasileiros passaram a sair daqui para outros países. Isso ocorreu devido às constantes crises econômicas, certo? Que diminuíam a oferta de emprego, levando então milhares de brasileiros a migrar principalmente para os Estados Unidos. No geral, esses emigrantes, eles saíam à procura de trabalho e de 1 a 3 anos nos países desenvolvidos, a fim de juntar dinheiro para que quando voltasse para o Brasil, garantisse melhores condições de vida, né? E em junho de 1908, chegava ao porto de Santos navio Casato Maru, com cerca de 165 famílias de japoneses. Isso ocorreu porque no começo do século XX, o Brasil precisava de mão de obra para as fazendas de café, enquanto o Japão não conseguia gerar empregos para a sua população que crescia rapidamente. Então, os países fecharam um acordo migratório bom para o Brasil e bom para o Japão. Da mesma forma, o país passou a ser vítima da fuga de cérebros, ou seja, migração de profissionais altamente qualificados para outros países. Isso se torna prejudicial para a economia nossa, devido aos investimentos que foram feitos em sua formação profissional, que será usufruída pelos países que o recebem. É complicado, gente, porque a gente investe nisso, naquela pessoa, e de repente ela vai embora. É um cientista, o que for, mas vai embora. As migrações internas. Durante os últimos 500 anos, tivemos grandes movimentos migratórios em nosso país. No geral, eles tiveram uma característica comum. Quando começa numa região, ela se torna uma área de atração populacional. Com o passar do tempo, quando a atividade econômica desenvolvida na região ela entra em decadência. O fluxo de pessoas acompanha essa tendência, transformando então a região numa área de repulsão populacional. Nos 2 primeiros séculos, os portugueses se fixaram, essencialmente no litoral brasileiro, que se tornou uma área de atração durante o ciclo da cana-de-açúcar, nos séculos XVI e XVII. Já no século XVIII, a descoberta do ouro transformou Minas Gerais numa região que atraiu milhares de pessoas.
E ainda no século XVIII, houve então um surto de desenvolvimento da lavoura do algodão no Maranhão. E o Brasil desenvolveu simultaneamente a extração da borracha na Amazônia e o café no Sudeste. Mas vamos parar por aqui e vamos dar continuidade na próxima aula. Porém, o que eu quero que vocês está lembrando a vocês sobre o simulado, capítulo 1, Brasil Gigante da América Latina, prova, capítulo 1 e 2, tá? Tchau, tchau para vocês.